Bom dia, meus amores do quarto ano. Vamos lá iniciar mais uma semaninha. Pedir ao Senhor que nos abençoe, nos conduza nos nossos estudos, nas nossas atividades, tá bom? Em tudo que nós formos fazer, que a gente fique guardadinhos pelo Senhor, protegidos, tá bom? Meus amores, olha só, a gente já conversou sobre vários aspectos geográficos do nosso planeta, do nosso continente, do, do nosso espaço aqui, da América do Sul, da divisão do Brasil. Mas agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o que tem de lindo dentro desse nosso território. O que o Brasil tem de riquezas. E são muitas. O Brasil é um país riquíssimo. E aí vamos começar a pensar um pouquinho nessas riquezas, tá bom? Mas quando a Tia Welly está falando que o Brasil é um país riquíssimo, eu estou dizendo não estou falando em valores, em dinheiro. A Tia Welly está falando do quanto de recursos naturais que nós temos, sabia? A começar pelo tamanho do nosso território. Tem país que não tem território, então ele não tem lugar para ele plantar, não tem lugar para poder desenvolver as zonas urbanas. Então, assim, nós começamos com a nossa riqueza desde o tamanho do Brasil. Tia Welles contou para vocês na aula anterior, mostrou um mapa. O Brasil é o quinto país em maior extensão do mundo. Então, nós somos gigantes, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, o conteúdo da matéria de hoje está lá na página 75, tá bom? Você pode seguir. Só que antes de conversar sobre, começar lá na página 75, o que a Tia Welles quer mostrar para vocês? A Tia Welles trouxe esse mapa aqui, ó, um mapa muito antigo, e ele chama Terra Brasilis. Era como Portugal estava chegando até aqui, quando os portugueses chegaram aqui em 1500 e começaram a visualizar o Brasil. E aí, gente, quando eles se depararam com as nossas terras, o que eles conseguiam, eles ficaram deslumbrados, assim, porque o que eles conseguiam perceber é que era um lugar lindo, um lugar maravilhoso. E numa das cartas que Pero Vaz de Caminha escrevia para o rei de Portugal, ele disse assim, ó, que nessa terra aqui dar-se tudo que plantasse, tudo que eles precisavam de riquezas naturais, tinha aqui nessa terra. Então, desde quando eles colocaram os olhos aqui, perceberam as riquezas naturais do nosso país. É um território que tem uma diversidade de vida muito grande, uma diversidade de plantas, uma diversidade de animais, alguns animais até eles nem conheciam. E tinha, tem também, não tinha, nós temos até hoje, apesar da gente esgotar muito os nossos recursos naturais, nós temos até hoje uma diversidade de água doce, tá bom? Água potável. Então, desde quando os portugueses chegaram ao Brasil, é que eles sabem que o Brasil é um país muito rico em recursos naturais. E o que eles fizeram, gente? O Brasil serviu de colônia de exploração, eles foram explorando essas riquezas. Eles começaram explorando aqui o pau-brasil. Depois eles foram para outro recurso que era nas terras que eles plantavam a cana-de-açúcar. Depois eles passaram para o ouro. E então, assim, sempre foi um ciclo de recursos naturais que vinham e esgotavam esses recursos. Mas o Brasil sempre teve essa característica de ser rico nos recursos naturais, tá bom? Então, desde 1500 é que o Brasil é rico em recursos naturais. E aí a Tia Welles disse, a nossa riqueza ela começa por aí, ó, pelo tamanho do nosso país. E aí se nós temos esse tanto de terra, e terra fértil e cheia de água, o que a gente pode esperar disso, meus amores? Pode esperar grandes plantações, tá bom? Pode esperar que o solo ofereça minérios, que o solo seja fértil. Então, você vai ver lá na sua página 75, quando você fizer a leitura, que o Brasil é um dos maiores fornecedores desses recursos naturais. Mas vamos pensar assim, o que é o recurso natural? Você tem que começar pensando daí. Recurso natural é aquilo que o ser humano retira da natureza e usa no benefício dele. O Brasil vende tudo isso, ó, vende grãos, vende café, o Brasil exporta para outros países suco de laranja, açúcar até hoje, carnes, tá bom? Então, recursos naturais são isso que a gente retira da nossa natureza e usa isso como na nossa economia, usa isso para gerar renda, tá bom? Então, o Brasil é um dos maiores fornecedores de recursos naturais. Aqui no livro tá dizendo assim, ó, que é o segundo maior produtor mundial de minério de ferro. A Tia Welles colocou aqui na listinha dela, ó, nós somos ricos em minérios, meus amores, que tá no nosso subsolo, tá? Então, nós somos ricos em minérios. É o líder mundial, maiorzão de todos, eu acho que segundo é só o Canadá.
é o líder mundial de celulose. E aí aqui tá contando para você o que é uma celulose. É a matéria-prima que a gente extrai da madeira para fabricação de papel e tecido, tá bom? A gente extrai isso para poder fazer papel. Mas assim, aí depois, mais pra frente, a tia Welles vai mostrar pra vocês como é que a gente trabalha com a extração da celulose em relação a renovar os nossos recursos naturais, tá bom? Porque se a gente extrai da madeira, o que significa? Temos que derrubar árvores, não é? Pra obter a celulose. E aí tem que replantar também. Tem que pensar em produzir, mas também tem que pensar em replantar, tá bom? Depois, tá dizendo assim, ó, nós somos um dos maiores fornecedores de alimentos para o mundo todo. A gente fornece vários grãos, soja, a gente fornece milho e o café, fornecemos o suco de laranja, o açúcar, a carne de frango principalmente e a de boi, a carne bovina, tá bom? E também, gente, tem outra riqueza no nosso país, que é a do biocombustível. O biocombustível é aquele que a tia Welles já conversou até na aula de ciências com vocês. A cana, o etanol, por exemplo, é um biocombustível. É o combustível que é extraído, não é extraído igual o petróleo. Ele é extraído a partir de produtos, a partir de vegetais, tá bom? Não é igual o petróleo que tá no nosso subsolo também, igual os minerais, tá? Então, nosso país tem esse tantão de riquezas. E aí, à medida que a gente for conversando, a gente vai começar a perceber, assim, se o Brasil é um país tão grande, tão rico, por que a gente ainda encontra algumas regiões que convivem com pobreza e tudo isso, tá bom? Meus amores, é apenas isso para nossa aula de hoje. O que você vai fazer para tia Welles agora? Você vai fazer a leitura da página 76 e responder a 77, tá? E amanhã a tia Welles volta e faz a correção com vocês, tá bom? Beijinhos e boa aula!